Shalom, meus irmãos da graça e a paz, pastor Ilmar ao vivo de Lajinha. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui é a logomarca com a menorá e o candelabro. Essa instituição de ensino teológico está aqui desde 92, plantada na zona da Mata Mineira e Sul Capixaba. Estamos aqui estudando a Bíblia, né? Nosso objetivo é esse, é estudar a Bíblia, tirar lições para a nossa vida pessoal, nossa vida espiritual. Estamos estudando o bloco Pentateuco, da introdução bíblica primeira parte da introdução bíblica, né? E estamos estudando o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco. O livro de Números o próprio nome já diz, são muitos números, né? Ele conta muita coisa e conta uma história de 38 anos com 2 blocos só. Conta a história do primeiro ano e do segundo e a história do último ano, do 40º ano. Lembrando que no 40º ano morre Miriam no primeiro mês, morre Arão no 5º mês, Deuteronômio é escrito no 11º mês e Moisés morre no final, no 12º mês. Tem um luto de 30 dias e vão agora atravessar o Jordão no dia 10, quando o Jordão transbordava de enchente, que era o tempo das chuvas, né? Ali na Canaã. Então, quando completam 40 anos, eles estão comemorando a Páscoa já em Gilgal, 15º dia, 14º para o 15º dia do mês primeiro. Na aula passada nós falamos então sobre a montagem do acampamento, o perigo dos vizinhos, né? Cada tribo no seu lugar, começando pelo leste, o sul, o oeste e o norte. Hoje falaremos das rebeliões do deserto. Esse livro de Números é um livro das rebeliões. A gente encontra o povo aqui em rebelião no mínimo 6 vezes, né? Diz o texto que mais de 10 vezes eles provaram Deus no deserto. Por quê, irmão? Porque tinha um populacho no meio. O que é populacho? É uma mistura de gente que não era judia, não era hebraica, não era servidora do Deus único, né, de Yahvé, e saíram no oba-oba no meio do povo. Quando o povo saiu naquela noite de 14 para 15 de Abib, foi expulso, né, receberam muito despolho, levaram ouro, levaram prata, levaram cobre, levaram vestes, peles. Alguém que estava ali, que não era judeu, que estava também cativo ali, aproveitou e saiu junto. Só que aquele povo não conhecia Yahvé, eles não conheciam, eles não tinham sangue, eles não tinham descendência hebraica, eles não eram descendentes de Abrão. Então eles trouxeram várias rebeliões, eles eram os mentores das rebeliões, é chamado populacho, ou misto de gente, que aparece em Êxodo 12, 38. Populacho, multidão, Números 11, 4. Eles é que tinham desejos, eles é que começavam as rebeliões, porque eles não confiavam no autor e consumador da vida, né? O deserto, os 38 anos, tem o objetivo de, Deuteronômio 8, diz que tem 2 objetivos, para provar o que estava no coração e para matar aquela geração que viu os sinais e não creram. A geração que saiu do Egito viu as pragas, viu os milagres do Mar Vermelho sendo aberto, maná caindo, codornizes caindo, viram a água brotando da rocha, mas eles não creram. Então aquela geração teve que ser toda morta ali. Por isso foi 38 anos matando mais de 45 soldados por dia, né? Só de soldado, agora você imagina 5 vezes mais, né? Mais de 200 pessoas morriam por dia, se contar todos o bloco de 3 milhões de pessoas. Então a primeira rebelião que a gente encontra aqui é a rebelião de Taberá, né? Quando a extremidade do arraial foi atacada. Naphtali ficava na última tribo lá, né? O povo teve saudade das comidas, dos pepinos, melões, cebolas, alho, né? Peixe. Ficaram lembrando das panelas do Egito. Eles só lembraram da coisa boa, não lembraram do ruim, né? Que eles eram escravos, açoitados, né? Os feitores batiam, tinham que produzir por dia, tinha produção contada. Não lembraram disso, né? Da escravidão. Lembraram só das comidas, das panelas. E olha que não são comidas tão boas nada, né? Pepino, melão, melancia, alho. Coisa que não é tão saborosa, nem tão deliciosa, né? Então a primeira rebelião foi essa, atingiu mais a tribo de Naphtali, que perdeu 8.000 pessoas de um censo para o outro. De Números capítulo 1 para o capítulo 26, eles perderam mais de 8.000 pessoas. Mas a tribo da rebelião, a tribo da rebelião inata é a tribo de Simeão, né? Toda rebelião que tiver, Simeão está presente. A segunda rebelião, Números capítulo 14 e 13. A rebelião dos espias, quando Deus desgosta do povo e resolve matá-los, todos no deserto, exceto Josué e Caleb.
Então eles vão para o deserto de Parã, ficam rodando ali, de Cádiz Barneia a Cádiz do deserto de Parã. São duas Cádiz diferentes. Vão rodar 38 anos para morrer esse povo todo. Mais de 200 mortes por dia. Fora a praga que saiu, que atingiu vários deles, né? Morreram os 10 espias e muito mais. Depois, Números capítulo então, 11, rebelião de Taberá, 12, rebelião de mulher cuxita. Moisés e Miriam e Arão resolvem contestar a autoridade de Moisés. Isso é muito perigoso, a gente usa esse texto para falar sobre o perigo do membro ficar falando mal do líder, né? Levantar contra a rebelião, levantar motim. Lembrando que Corá é primo primeiro de Moisés, né? E aqui é os irmãos dele que estão fazendo rebelião. Então a rebelião surge dos primos primeiro e dos irmãos. Moisés é irmão de Miriam e Arão, Miriam e Moisés, né? Que são, na ordem, Moisés é o caçula. Então a mulher cuxita aqui houve um atraso, né? Esse tipo de rebelião interna, familiar, atrasa a vida da pessoa. Porque aqui nós paramos 7 dias enquanto Miriam estava leprosa, ficaram fora do arraial. Havia o arraial, havia mais uma região ali de uns 1000 côvados, 900 e poucos, né? 400 e poucos metros, meio quilômetro. E depois tinha a parte do campos e vinha, onde era o arraial. Mais uma rebelião, número 16. Então, rebelião no 11, rebelião no 12, no 14 e no 13, os espias, 13 e 14. E agora 16, Corá, né? Vocês viram na aula passada. Nós estudamos sobre isso, sobre a ordem do acampamento, o perigo de ficar vizinho perto do outro. Os coatitas eram vizinhos de Rubem, Simeão e Gade. E então Corá influenciou Datã, Abirão e On. E eles levantaram mais 250 homens de renome e atacaram a liderança de Moisés. E nós vamos ter, então, mais mortes, vão morrer 250 que estão com os incensários. Mas lembrando que Corá e Datã tinham um irmão, Datã e Abirão tinham um irmão chamado Nemuel. E ele não escutou a voz dos rebeldes. Eles eram filhos de Eliabe, né? Que é filho de Palu e que é filho de Rubem. Então, Coate gerou Izar gerou a Corá. E esse Corá, então, acabou sendo o quê? Morto também. Dá a entender que a terra abriu a boca e tragou Datã e Abirão e o pessoal dele. Os filhos de Corá não morreram, categoricamente escrito no número 26, porque eles escreveram 11 lindos salmos que você encontra lá. Um dos salmos é aquele: prefiro estar na porta da casa do Senhor por um dia do que 1000 dias fora daqui. Eu penso, na minha ideia, na minha concepção, que eles viram os pais morrendo na frente ali deles, né? Mas estavam no tabernáculo de vigia, que eles eram porteiros, né? E mantiveram na posição. Então fica na sua posição, que é perigoso sair da posição que Deus te colocou, né? Então morreram 14.700 nessa rebelião aqui. Deve ser que muitos de Simeão e Lívia também morreram aqui, que eles eram vizinhos dos rebeldes, né? Então, a rebelião número 4, vamos para outra rebelião, a rebelião que nós temos das serpentes abrasadoras. O povo impacientou, dando falafiado, dando meteu o pau no maná, que era a comida que Deus mandava, o pão do céu. Eles acostumaram com aquilo, começaram a ficar com asco daquilo. E aí Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam, picavam eles, morreram muita gente, mas muitos outros mais, né? São alguns episódios contando aqui dos finalmente da morte, né? Aqui só está contando os finalmente, já tinha morrido horrores de gente. Porque matar 3 milhões, aqui a gente só vê matar aqui uns 24 num lugar, mais 14 no outro, uns 30 e poucos mil, então já tinha morrido grosso, tinha morrido todinho. Sem ser rebelião, morte natural. Todo dia morria 200 mais ou menos, né? Então essa rebelião aqui das serpentes abrasadoras foi em Ormá, chamada destruição, o povo pacientou, e aí Deus mandou fazer uma serpente de bronze, que olhasse para ela, salvava. Essa serpente passou toda a história, a gente encontra a serpente lá no reinado de Ezequias, chamada Neustã. Ela virou um símbolo idólatra, e mandaram acabar com ela. E a última rebelião apresentada aqui é a rebelião de Baal-Peor. Depois que Balaão, no capítulo 22, tenta aquela mentirada dele, não consegue nada, tenta amaldiçoar, Deus manda abençoar. Ele então dá um conselho chamado negócio de Peor. Aconselha Balaque e o pessoal dos midianitas a colocar mulheres no meio do povo. E os homens já tinham as mulheres hebraicas, mas se encantaram com as mulheres midianitas
e contaminaram o arraial inteiro, e foi aí que morreram mais de 24 mil pessoas, muitos deles simeonitas, né? E a gente tem a história de Finéias, que é filho de Eleazar, que foi lá e atravessou com uma lança Zinri e Cosbi. Cosbi era líder do pessoal midianita e o Zinri, chefe dos simeonitas. Então essas 6 rebeliões aí que a gente destacou aqui, as rebeliões principais do livro de Números, mostram então, são finalmente aí da história dos hebreus na caminhada, né? Morreram só uns pouquinhos aí, uns 40 mil mais ou menos. O resto já tinha morrido todo antes. Já estamos finalizando para o povo, são os últimos que tem que morrer para o povo então atravessar o Jordão. Fica na paz, tchau, tchau.